Olá pessoal, boa tarde. Como vão? Tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem para a gente começar o nosso bate-papo. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, pessoal da Chácara do Jockey. Oi. Ana Paula, pessoal de Santa Branca, quanta gente bacana chegando. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Patrícia, como vai? Bacana. Deixa eu ver aqui a questão do volume. Tá ótimo o volume. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o brincar, né? O brincar dos bebês, o brincar das crianças pequenas. A ideia é que a gente possa dividir um pouco de conhecimento e provocar o nosso olhar até para as propostas que estão acontecendo aí dentro desse tempo de pandemia, com os seis enviando propostas para casa, com as escolas também fazendo esse atendimento remoto. Então, a ideia é que a gente possa pensar sobre esse brincar e de que maneira que ele... Oi, está ótimo, parece. Oi? Prontos, mais um encontro legal. Márcia, obrigado, Márcia. E a ideia é pensar de que forma que essa brincadeira vai se constituindo ao longo dessa primeira infância e como, oi Isabel, tudo bem? Como ela vai dando elementos para a gente olhar para o cotidiano da escola e traçar perspectivas de outras possibilidades para as crianças, né? Ouvindo tranquilamente. Cidade Socorro, que bacana! Instituto 15 de Agosto, tudo bom? Daniele, obrigado pela presença de vocês todos, viu? Então, à medida que as pessoas vão entrando aqui, a gente vai dando um oizinho. Bom, eu sou o Jonatas Miller, eu sou pedagogo, especialista em educação de 0 a 3 anos, trabalho com formação de professores há muito tempo já, eu dirigi creche durante 10 anos, e isso foi me dando cada vez mais a possibilidade de olhar para o universo infantil, para olhar como as crianças aprendem, para olhar como as crianças brincam e como elas relacionam ao conhecimento no cotidiano. E a partir disso, eu fui trabalhar também numa editora, sou autor de material didático para educação infantil, e depois eu fui ser consultor pedagógico, visitei muitos municípios, muitos estados, conheço muitas realidades, e isso vai me chamando a atenção cada vez mais para uma perspectiva de ação pedagógica voltada para a criança. Acho que fui uma das primeiras pessoas a falar sobre bebês no CIESP, lá em 2010, mais ou menos. Sou uma das pessoas que iniciou esse olhar para os bebês, o olhar da potência, não só o olhar do cuidado, como um ser indefeso, mas como alguém que realmente constitui conhecimento a partir das suas experiências. E hoje eu sou idealizador do Ateliê Monta e Desmonta, uma fábrica de brinquedos imobiliários pedagógicos, pautados na abordagem de Pickler, na abordagem de Reggio Emilia, com as inspirações de Maria Montessori, com as inspirações da pedagogia Waldorf. E convido vocês depois para poderem visitar o nosso Instagram lá, Ateliê Monta e Desmonta. Então, e eu queria agradecer demais ao CIESP e à Regina por terem me feito esse convite de vir dialogar aqui com vocês hoje, para que a gente possa pensar nas possibilidades do brincar na primeira infância. Então, a gente vai dialogar aqui ao longo dessa tarde para poder refletir sobre como o brincar que é presente nas culturas da infância, né, nas culturas infantis, como ele é uma forma de aprendizado e o que a gente sabe sobre esse brincar dentro do nosso trabalho. Porque para nós é muito simples dizer que a gente entende que a criança, Cláudia, minha parceira de estudos, minha parceira de reflexões, minha parceira pedagógica. Obrigado pela presença. Então, é entender um pouco dessa ideia de como a gente consegue olhar para o brincar e descortinar possibilidades de aprendizagem, né? Então,
Ô Isabel, eu também tô morrendo de saudade de você. Tudo bem que não foi pra mim, mas eu tô com saudade de você também. Da sua acolhida quando a gente tá no Ciesp, é muito calorosa. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de brincar, né? Para que a gente possa descortinar essa ideia do brincar, é importante que a gente leve em consideração algo que permeia a nossa cultura. Então, a gente diz que brincar é importante porque essa criança brincando, ela aprende. Óbvio, isso é uma coisa muito rasa e para nós, educadores da primeira infância, dizer isso é lugar comum. Então a gente precisa entender que brincar é a forma com que a criança compreende o mundo. Então, o brincar é uma construção do nosso olhar para como essas crianças aprendem, para como essas crianças constituem aprendizagem, constituem-se como sujeitos, né? Vão ordenando essa sua subjetividade. Então a gente parte desse princípio, né? Porque os pais dizem, eu vou colocar ele na escola para brincar, sem entender a dimensão que esse brincar tem conosco. Então, o brincar é a ferramenta pelo qual, isso está preconizado aí nos documentos legais, é a ferramenta pelo qual a criança se constitui como sujeito, que ela entende e atua no mundo. Posto isso, de que maneira que a gente, como educador, pode entender esse brincar? Esse brincar é a forma com que a criança vai tecendo as relações, vai descobrindo o mundo, vai se questionando, vai construindo a possibilidade de entender que a sua linguagem é a partir dessas relações que ela constitui. A Cláudia está me dizendo aqui nas diretrizes, está posto nas diretrizes curriculares, né, que é o conjunto de documentos legais que estruturam a educação no nosso país. E aí, gente, mas quando a gente pensa em brincar, a gente está falando dessa criança que vive e atua nesse mundo. O brincar está no olho do adulto, porque para a criança aquilo não é brincadeira, aquilo não é um passatempo, aquilo não é um prêmio porque ela se comportou bem, aquilo é a forma com que ela vive. O brincar é a experiência de vida dela. E sendo a experiência de vida dela, para nós educadores isso nos dá um grande alerta de como que nós, como conhecedores sobre desenvolvimento infantil, como conhecedores das teorias pedagógicas, a gente constrói possibilidades de aprendizagem a partir desse brincar. Então, a criança vai sentindo prazer em tocar, em experimentar, em arremessar, em trazer à boca, em cheirar, em bater. Isso é a forma com que ela vai descobrindo esses objetos. Então, quando a gente pensa em tudo isso, para nós a gente caracteriza isso como uma brincadeira, para a criança uma experiência de vida. E a primeira experiência, o primeiro objeto de brincar dela é a mão. É quando ela está ali, né, com seus 2, 3 meses e está ali perdida não, mas ela está ali deitada, ocupando-se dela mesma, descobrindo as vocalizações que ela faz, que aquela mão passa sem querer na frente do seu olhar. E o que ela faz? Ela agarra essa mão e ela começa a manipular essa mão. Ela sente a textura. Rogério, tudo bem, querido? Ela sente a textura, ela sente a temperatura, ela sente a rigidez. E aí ela vai manipulando esse primeiro brinquedo dela, que é a mão. É essa primeira forma de brincar que ela vai descobrindo. E aí essa mão, de repente, desaparece da frente dela. E de repente essa mão aparece de novo e ela encontra mais uma vez esse objeto, até que essa coordenação visomotora se estabelece de forma mais intencional. Ela vai tendo a percepção de que essa mão é ela quem conduz e que traz para cá. E é um processo que demanda um tempo, né? A gente tem aqui em torno de 1 hora para poder falar e dar conta de um conteúdo que é muito grande, mas que a gente vai fazer as diretrizes gerais, tudo bem? Então, partindo disso, né, a gente vai compreendendo que a criança vai vivendo essa experiência de maneira muito complexa. E que para nós, né, dado todo esse tempo imerso nessa cultura de conhecimento, nessa cultura que a gente vive, a gente talvez não dê tanto significado para essa ação que para nós é tão simples, que é a criança pegar a mão dela e manipular essa mão, e que para a criança demanda um esforço gigantesco, psicológico, cognitivo, emocional. E essa criança só tem condições de fazer essas investigações porque ela está segura afetivamente.
ela sabe que existe um adulto que cuida dela, um adulto cuidador que ampara, que dá essa segurança emocional que ela precisa para ela poder explorar esses objetos, esse mundo do entorno dela. E a Amy Pickler, fala que brincar é fundamental para a vida, né? E aí o bebê vai se refinando a partir disso. É natural quando o bebê e a criança têm a segurança afetiva que se constrói nas relações de cuidado que são estabelecidas com o adulto cuidador, que é o pai, que é a educadora de referência, que é a babá, enfim. Tudo isso faz com que a gente comece a olhar para esse brincar livre de uma outra forma. Começa a construir entendimento sobre a possibilidade da criança experimentar o mundo de maneira intencional. E aí esse adulto passa a ser um observador e um preparador dessas possibilidades. Então, quando a gente fala do brincar livre, parece que deixa a criança muito solta e que o papel do adulto é obsoleto. Muito pelo contrário. É ele quem observa, é ele quem organiza esse ambiente, é ele quem separa esses materiais, é ele que dá a disposição desses materiais para essa exploração ser cada vez mais complexa, cada vez mais elaborada e possa constituir cada vez mais conhecimentos. Que o grau de complexidade vá aumentando cada vez mais até que essa criança consiga fazer relações dessa aprendizagem que ela teve ali com relações com o mundo externo. Então, quando a gente fala do brincar livre, né, não pressupõe a gente deixar a criança solta, mas é aceitar que essa criança tem competência, tem capacidade para executar ações desde que nasce. Essa criança, quando se pesquisa, quando ela está ali vocalizando alguns sons, ela está pesquisando essas cordas vocais dela. Ela está administrando a intenção dela sobre ela mesma. O que ela consegue fazer movida pelo prazer e pelo desejo dela. Mesmo que pareça, mas Jonatas, uma criança de 3, 4 meses já tem desejos? Tem. É movida por aquela vontade de querer fazer alguma coisa. Então essa pesquisa se constitui muito claramente, né, a partir da ideia de que essa criança é capaz, essa criança é competente e que essa autonomia possibilita essa criança responder aos estímulos que a gente coloca a partir dos seus próprios reflexos. E esses estímulos não é eu forçando a criança a fazer, mas é organizando um ambiente seguro, saudável e que seja convidativo para essas explorações da criança. Então, a partir disso, né, essa noção de competência que a gente atribui aos bebês, ela vai se constituindo nessa relação de cuidado. À medida que essa criança, sendo cuidada por alguém que enxerga nela uma capacidade, uma competência, vai fazendo uma coreografia de cuidados, vai se ocupando dela, vai dialogando e narrando para ela. O professor é mediador nessa experiência do brincar. O professor é mediador o tempo todo. E ele tem horas que é mais presente, tem horas que ele não é tão presente, provocando. Porque a ideia dessa mediação é que a gente dê elementos para a criança descobrir por si. Né? E quando a gente fala dessa ideia do professor mediador, ainda existe uma consciência de que é ele que precisa provocar o tempo todo. Parte dele as perguntas, parte dele toda essa relação. É ele que apresenta o mundo. É ele que apresenta o mundo, mas é a partir de provocações que às vezes são silenciosas. Provocações na organização do ambiente, provocações na seleção de materiais, provocações na seleção, na disposição desses materiais e na relação que esses materiais podem estabelecer entre si. Então é muito nesse sentido. Então, quando a gente fala desse educador cuidador, desse adulto cuidador, e que transmite essa segurança para esse bebê, para essa criança pequena, é que ele acredita que essa criança, dentro do universo dele, seja capaz. Juliana, minha amiga da Alemanha, está aqui, que bacana! Um beijo, Ju! Quando ele acredita que essa criança é capaz de fazer as coisas a partir da sua vontade, do seu desejo, movido pelo seu prazer.
Então, quando essa criança se coloca quando esse adulto se coloca nesse sentido, ele abre um campo de pesquisa para esse bebê. Ele abre um campo de investigação para esse bebê e essa criança pequena. E é por isso que essa pedagogia vai se desenvolvendo de maneira tão singela, mas tão comprometida. Porque parte da gente acreditar, e isso está na abordagem regiana, está na abordagem de Pickler, de a gente acreditar que a criança é capaz, que a criança é potente, que a criança é competente. E da mesma forma, esse adulto também é capaz, potente, competente. Porque ele é capaz de olhar para as relações que a criança estabelece, interpretá-las e replanejar possibilidades para que ela possa descobrir outras coisas ou fazer outras relações. Então a gente parte muito do princípio da ideia de uma criança capaz. Se a gente não tiver isso, a gente não vai conseguir estabelecer nenhuma relação de aprendizagem significativa para a criança. Essa criança vai ser um mero depositário de ensinamentos que a gente oferece. E isso não é a proposta da pedagogia presente, da pedagogia que está no currículo da cidade, que está na BNCC, está nas diretrizes curriculares, porque ela trabalha sempre com dois grandes eixos, a interação e a brincadeira. A criança em interação com ela, com os materiais, com o ambiente, com outras crianças, com o adulto cuidador, as relações que ela estabelece no brincar, né, e como a brincadeira. E aí a gente reforça a ideia que eu disse lá no início, dessa criança que vive intensamente. Então, quando os pais dizem essa criança vai para a escola para brincar, é nosso papel de educador esclarecer para eles que esse brincar é a forma com que essa criança vive. É a forma com que essa criança entende e compreende o mundo. É a forma com que ficará salva, gente. Vai ficar salva a live, sim. A forma com que a criança entende e compreende a forma dela existir no mundo. Se a gente pensar, né, e fizer uma viagem no tempo, a gente vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Porque a gente não sabia que era brincar. A gente sabia que era viver. A gente fazia aquilo por prazer e no nosso prazer vai ficar salvo, sim, gente. E no nosso prazer a gente ia descobrindo as coisas, descobrindo o mundo. Quando a gente se pendurava numa árvore, a gente ia testando até quanto tempo a gente conseguia se manter seguro. A gente andava na linha, no meio-fio, andava na guia para ver o quanto a gente conseguia equilibrar. Eram experiências que a gente ia constituindo. Eu estou falando de uma lembrança um pouco mais de crianças um pouco mais velhas, porque eu não me lembro da minha fase de bebê. Mas essa vivência, né, a partir do que eu estudo, de todas as referências teóricas e de todas as pesquisas que eu faço, das observações que eu faço em loco, tudo isso se traduz de uma forma muito competente na ideia de criança capaz. Então a gente não pode perder isso jamais. Essa ideia de criança capaz, de criança competente, de criança que tem, desde que nasce, a capacidade de se pesquisar, de pesquisar o seu entorno. Porque imaginem uma criança deitada no berço, por exemplo. E ela está dentro do quarto dela. A luz solar, ela vai transitando por esse ambiente. E ela vai mostrando, vai passando, vai deixando mais claro. Aí passa uma nuvem pelo sol que faz com que essa claridade diminua de intensidade. Tudo isso são estímulos perceptivos que vão constituindo o conhecimento do mundo. Então, nesse sentido, esse bebê, desde que nasce, ele é um pesquisador, ele é um investigador. E como a gente está falando da abordagem de M. Pickler, é nessa perspectiva que a gente, como um parceiro mais experiente, entende essa capacidade e competência. Porque o Loris Malaguzzi vai falar um pouco, porque o Loris Malaguzzi não pesquisou os bebês, né, mas ele pesquisou as crianças maiores. E ele dizia que cada criança é um detetive, que ela constrói teorias, né, provisórias, e a partir disso essas teorias provisórias vão se desconstruindo e construindo outras teorias até que o conhecimento se estabeleça, né? Isso é muito interessante, porque isso acontece conosco o tempo todo. A gente cria uma teoria e a gente vai investigar se essa teoria é verdadeira ou não. E aí, nesse sentido,
No momento formativo. Nossa, Adriana, obrigado pelo carinho, viu? E nesse sentido, a gente vai dando significado para as aprendizagens, vai dando essa pele, esse corpo, essa construção de olhares que dizem muito respeito a nós. Então, se eu, como profissional da educação, não tiver esse olhar descortinado para todas essas possibilidades, eu vou ser um mero transmissor de atividades estéreis, de atividades que não dão para a criança a possibilidade dela ser quem ela é. Porque ela vai ser independente da gente. O que vai acontecer é que talvez eu não enxergue, e não enxergando, eu não ofereça desafios tão elaborados para o pensamento da criança. E por isso que a gente vive aí um grande número de escolas ainda trabalhando com conteúdos programáticos estabelecidos para educação infantil que não existem. São produtos de grandes editoras para poder vender material didático. Só isso. Porque a criança, em nenhum currículo, em nenhum documento legal, a gente vai ver que a criança precisa aprender as cores primárias, que a criança precisa aprender as formas geométricas, que as crianças precisam aprender os números. Ela diz que essa criança vai sendo inserida num contexto em que essas relações com a arte, essas relações com o mundo natural, o mundo social, com as linguagens, eles se estabelecem de maneira transdisciplinar, né? E polissensorial. Então, quando a gente fala dessa ideia, é de pensar como essas crianças brincam e como eu, como educador que entendo sobre desenvolvimento infantil, organizo situações de aprendizagem que possam dar para a criança a possibilidade de relacionar aquilo que ela brinca com o mundo em que ela vive. Basicamente é isso. Então, pensando nisso, a gente, pautado nesse olhar, existe uma estudiosa chamada Eva Kahlo, que ela trouxe um pouco dessas dimensões do brincar para nós estudarmos e para que a gente possa oferecer um olhar muito mais significativo. Então eu já disse para vocês, o primeiro brinquedo da criança é a mão. É com a mão que ele começa a estabelecer essa relação lúdica de descoberta. Porque essa mão vem e vai, some, desaparece, aparece, desaparece, aparece. Você acredita que ainda viveremos para ver uma pedagogia participativa? Lógico, a pedagogia participativa ela faz parte de todo o processo, independente dela estar neste momento de forma mais virtual. A pedagogia participativa é quando a gente dá voz para os atores desse universo, né? Voz para os bebês, voz para as crianças. E aí, não dá para a gente dizer se vai. Isso é uma construção. Isso revela, na verdade, muitas escolas públicas não têm uma pedagogia participativa. E muitas escolas particulares têm. Então, isso vai muito de quem conduz esses processos formativos, vai muito da equipe gestora e de como nós, educadores, também nos colocamos no nosso papel de investigadores e pesquisadores. Eu acho que parte um pouquinho desse princípio, né? E isso é um tema para a gente discutir numa outra live ou até num curso, gente. Aliás, eu ofereço cursos também, inclusive pelo CIESP. Vocês podem pesquisar aí. Eu sou uma das pessoas que mais fala sobre bebês no CIESP. E se vocês quiserem, é só conversar lá com o pessoal que a gente organiza alguns cursos bem interessantes. E aí, pensando um pouco dessas dimensões do brincar, né, quando eu estava dizendo que essa mão aparece, desaparece, é o primeiro objeto de pesquisa, né, a primeira dimensão do brincar de um bebê é a exploração. É a exploração que vai se dando ali entre os 3, 4 meses, né, entre o terceiro e quarto mês, e que surge a partir de um movimento involuntário do bebê, quando ele, sem querer, puxa a mão para lá, para o lado e descobre alguma coisa e ele tateia. A hora que ele tateia, ele traz aquele objeto, né, para o seu universo de pesquisa e ele começa a explorar. Ele sente a textura, ele sente a gramatura, ele sente a temperatura, ele sente o grau de aspereza, ele sente se é pesado ou se é leve, se
se faz barulho ou não faz. É uma pesquisa. E de repente esse objeto cai da mão dele e desaparece desse olhar. Depois ele pega de novo esse objeto. Sei, Jardim Santa Maria. Elaine, muito obrigado, Elaine. Obrigado pelo carinho. Então ele pega esse objeto e esse objeto cai na mão dele. Então desaparece da vista. Aquilo que eu não vejo não existe. Né? E aí, de repente, ele continua nesses movimentos involuntários, buscando, né? Sem querer, ele descobre um outro objeto que está do outro lado, mas por isso que eles dizem que o primeiro, né, depois da mão, o primeiro brinquedo do bebê é um lencinho de algodão. Por quê? Porque é um lenço que, se ele pegar e explorar, tem uma temperatura, tem uma maciez, e se cair no rostinho da criança, não vai machucar, e facilmente ele consegue tirar. Então, nesse sentido, a gente precisa buscar, né, pensando na exploração, de que maneira que esses objetos podem compor esse acervo de pesquisa do bebê. É um acervo que começa com objetos leves, que possam ser agarrados quando o bebê fecha a mão. Então, objetos que possam ter algumas reentrâncias, por quando o bebê fechar, travar na mão dele, tecidos. Isso tudo vai sendo constituído como elemento de pesquisa. E ele traz para a mão e começa a pesquisar com uma mão, com outra, de repente com as duas juntas, e ele leva a boca, ele joga para lá, joga para cá, perde da vista, a hora que ele passa a mão, traz de novo. Então, é importante a gente saber que o primeiro movimento exploratório, ele é involuntário e que ele vai, aos poucos, né, sendo cada vez mais intencional, porque aí o bebê também começa a virar o pescoço. Ele tá deitado de bruços, a gente deixa esses objetos ao redor dele, ele começa a virar o pescoço e encontrar um determinado objeto naquele cantinho. E a partir daquele determinado objeto, ele começa a ter o desejo de pegar. Então a motricidade vai se constituindo junto com esse desejo de explorar o objeto. E nesse processo, quantos refinamentos motores da mão esse bebê é capaz de fazer? E coisas que a gente jamais tem a ideia, não sou berçarista, porém amo tudo que se refere aos bebês. Ah, Nercília, obrigado. É importante a gente saber, independente da posição que a gente ocupa na escola ou fora da escola, é importante a gente saber porque a gente desenvolve bebês cada vez mais competentes, cada vez mais capazes. Então, quando a gente está falando dessa ideia de exploração, né, esse bebê pega esse objeto na mão, quantos refinamentos motores ele faz na mão apenas? Né? Quando eu pego um objeto assim com pinça, eu pego assim, ele vai constituindo elementos de pesquisa desse movimento de forma muito clara, muito competente. E aí ele vai virando. Então ele vira para o lado, descobre um objeto, vai lá, busca, já tem uma intenção. Explora. Pega um outro objeto, vira para o outro lado, descobre um outro objeto, vai buscar e explora. Então, esse movimento de exploração, ele está muito atrelado a essa motricidade que vai se constituindo e se refinando cada vez mais. E aí, depois desse processo, né, que a gente tem uma ideia de que a gente precisa estar sempre dando o brinquedo para o bebê. Não, o bebê não precisa que a gente dê as coisas para ele, né, nesse sentido do brincar. Se eu dispuser ao redor dele, ele vai, com os movimentos que ele é capaz de fazer, ele vai buscando essa forma de explorar o mundo. Né, porque a gente tem a ideia de brincar só a partir da criança quando ela simboliza, e o bebê brinca muito antes disso. O bebê brinca o tempo todo. O bebê, ele brinca com o próprio corpo. Quando ele pesquisa a mão, quando ele levanta o pé, quando ele emite alguns sons, porque ele escuta, ele produz esses sons e percebe. Ele pisca, ele abre o olho. Então, essa musculatura ocular vai também maturando para trabalhar com essa relação com a mão. Então, a coordenação óculo-manual ou visomotora, ela vai se constituindo a partir desses elementos. Então, eu preciso dar um objeto na mão do bebê para que ele possa explorar? Não. Eu preciso organizar um entorno que possa ser capaz de oferecer para essa criança essa possibilidade do brincar. De que para nós é o brincar, mas para ele é explorar e conhecer o mundo. Então é muito nesse sentido. E aí, também esse bebê, né, aos poucos, lá por volta dos 6 meses, mais ou menos até dos 6 aos 10, 12 meses, ele vai
brincando de uma outra forma, que a gente chama, obrigado, Margarete, que a gente chama de encaixe. Por quê? As crianças elas vão começando a se movimentar, vão começando a virar para um lado, a virar para o outro, vão tendo mais desenvoltura nesse movimento constituindo. E ela começa a se rastejar, começa a engatinhar e vai se envolvendo cada vez mais em relação aos seus espaços, né? E também a esses objetos. Então o que ela começa a fazer? Ela começa a pegar uma série de objetos e colocar dentro de um recipiente, de um receptáculo. Começa a pegar esse objeto e tentar experimentar possibilidades de colocar dentro um do outro. E é também nesse período que as crianças começam a colocar a mão na boca, né? Encaixando, descobrem os buracos do nariz, o olho, a boca, os ouvidos. E quando ela começa a constituir essa ideia de encaixe, é onde ela vai também construindo as noções geográficas, né? Topográficas. Ela vai entendendo, por isso a importância, gente, de um solo firme para essa criança. Para que ela possa se rastejar, sentir. A gente tem escolas aí equipadas com aquele vinil com aquela espuminha. Aquilo não constitui um elemento bacana para a criança se desenvolver plenamente, porque o vinil afunda, não dá estabilidade para essa criança. Então, à medida que ela vai explorando, ela vai se sentindo insegura em relação a esse solo que não é estável, né? Então, à medida que ela vai rastejando por aí, vai pegando esses objetos, vai colocando uns dentro dos outros, e vai percebendo que as coisas também caem e produzem sons, e que podem também ser reconquistadas. Então, por isso que ela joga o objeto, alguém pega e devolve para ela. É o exercício constante de testar essas teorias que ela vai criando. Então, essa fase do encaixe é uma fase muito interessante, porque a gente vê a criança colocar tudo dentro das coisas. Então, tem receptáculos e tem elementos menores que vão se constituindo. E ela tira e coloca, e a gente percebe que ela fica um tempão dentro. Por isso odeio andadores. Aqui no Brasil, Ju, os andadores foram proibidos, embora existam pessoas que vendam ainda, mas eles são proibidos. E do ponto de vista do desenvolvimento motor, você como fisioterapeuta, né, e pedagoga, que é uma área muito interessante, você vai perceber que essa construção da motricidade, ela é fundamental para a construção da cognição e da subjetividade. E colocar a criança numa posição da qual ela não tenha conquistado por si só, é colocar a criança, aprisionar a criança. Isso é primordial para a gente entender. E todas essas dimensões do brincar, pessoal, elas acabam nos ajudando a enxergar a ideia do brincar heurístico, que é algo que eu falo bastante também, e que é importante a gente perceber que todos esses elementos nos ajudam a enxergar a criança como um todo, a criança de uma forma holística, né? Do ponto de vista motor, do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psíquico. Tudo isso faz com que a gente comece a perceber cada vez mais as formas da criança ser e estar no mundo. E se a gente percebe, entende e consegue desvelar o nosso olhar, a gente constitui ainda uma coisa que é muito importante, que é a possibilidade de intervir de forma positiva. Não para acelerar processos, não para estimular no sentido de forçar a criança, mas de criar um ambiente saudável para isso, de criar um ambiente capaz de oferecer condições da criança adquirir as suas conquistas por si só, né? No tempo dela. E por isso que essas escalas de desenvolvimento elas são muito cruéis. Se a criança não andar até um ano e um mês, precisa fazer um trabalho de fisioterapia, um trabalho de colocar essa criança em pé e alguém ficar chamando. Tudo isso prejudica demais o desenvolvimento da criança,
Embora a gente faça isso. Uma coisa é um pai e uma mãe fazerem, outra coisa é nós, como educadores, que temos consciência sobre desenvolvimento, que temos consciência sobre as formas da criança aprender, organizarem isso em tudo. Como deve ser este entorno? Percebo que há dificuldade para se montar muitas vezes. O excesso não contribui no desenvolvimento, jamais. Até porque não dá para a gente colocar uma série de objetos em entorno. Se uma criança está deitada de costas para o chão, o entorno tem que ser meio que nessa auréola dela, né? nesse espaço. E aí, que é o campo de visão dela. Não adianta colocar alguma coisa perto do pé ou longe do pé, até de repente com o pé, quando ela estiver um pouco maior, que ela pode bater o pé e ter a vontade de querer saber o que tem ali no pé. Mas a princípio fica no campo de visão dos lados, assim, para que ela possa acessar até com esses movimentos de braço e possa trazer para o objeto de pesquisa. O brincar heurístico é rico de impossibilidades, mas se a gente não souber ler o brincar heurístico, ele se torna só um movimento, um momento exploratório sem o olhar do professor desse enriquecimento. E o brincar heurístico ele se pauta, né, sobretudo nessas ideias dessas dimensões do brincar. E aí, pessoal, quando a gente parte dessa ideia, né, dessas crianças passaram para o encaixe, elas começam, eu estou olhando aqui a questão do horário só, elas começam com a coleta e recoleta. O que é coletar e recoletar, né? É uma fase em que essas crianças passam a colocar vários objetos dentro de cestos, de sacolas, e começa a arrastar e levar para lá e para cá. Então, a Eva Kahlo ela fala que o melhor espaço para brincadeira é o chão, porque ele é rígido, ele oferece possibilidades para a criança compreender as leis da gravidade e do equilíbrio. E aí essas crianças começam a recolher essas miudezas, começam a guardar esses tesouros. Elas vão para o parque e pegam folhinhas, pegam pedrinhas, pegam gravetos e colocam dentro do bolso, porque são os tesouros dela, né? Essa coleta e recoleta está muito ligada com essa questão do tesouro, do meu tesouro. E aí ela vai juntando, porque a quantidade é importante. E quando a gente olha para o nosso cotidiano, por exemplo, a gente está vendo que as crianças estão brincando ali com o famigerado monta-monta. E aí, ali tem uma criança que está sozinha, ela juntou um monte de peças ali para ela. Está ali ela brincando. Chega alguém do lado dela e começa a tirar, essas crianças entram em conflito. E aí o que nós adultos fazemos em geral? A gente vai e diz para outra criança, não, você precisa dividir. A gente pega metade daquele brinquedo, daquela quantidade, e dá para o outro amiguinho, que brinca 2, 3 segundos e levanta e vai embora explorar outras coisas. Qual o nome desta autora que fala sobre este arrastar dos objetos? Na verdade, eu estou me pauto no Amy Pickler, nos estudos da Amy Pickler. E aí, essa criança levanta e vai pesquisar outras coisas. E aquela criança que ficou ali com o seu tesouro repartido, com a sua quantidade diminuída, se sente mal por isso, se sente chateada. Então é importante que a gente perceba todos esses meandros do espaço, né? Essa criança está colhendo e recolhendo. Então, o que a gente precisa ter é uma quantidade muito grande para que cada criança possa constituir, cada criança que tenha vontade, nem todos brincam o tempo todo da mesma coisa, né? Regina, como vai? Tudo bem, meu amor? Boa tarde, obrigado pela presença. Eu já agradeci aqui o seu convite e o convite do CIESP, por me oportunizar dialogar aqui com esse grupo de educadoras. Obrigado, viu? E aí, pensando nessa ideia de coleta e recoleta, a gente precisa ter quantidades grandes desses pequenos objetos, desses pequenos tesouros que as crianças começam a colher. Porque senão a gente cria um conflito desnecessário. Senão a gente não oferece para a criança a possibilidade dela interagir com essas quantidades, que vão ser fundamentais para um pouco mais para frente. Porque o que acontece? Como será esse nosso retorno com pequenos? Gente, aí são tantas questões. O nosso tema é para falar sobre o brincar. É óbvio que todas essas preocupações, Josiane, permeiam as nossas cabeças. Mas a gente pode dialogar sobre... Aliás, eu acho que eu tenho até uma live na segunda quinzena de agosto que vai falar sobre essas emoções no retorno, se eu não me engano. Não é, Regina? Confirma depois para mim.
Não existe novo normal, gente. Não tem novo normal, é um termo que a gente está usando, fazendo uma apropriação que talvez não seja acertada. As crianças vão brincar, a gente vai precisar qualificar, a gente vai precisar organizar. As crianças vão continuar sendo crianças. E por isso que é importante que a gente tenha muito conhecimento sobre as formas de contágio, sobre o que é a pandemia, sobre as relações, né? Então, eu acho que parte do princípio do conhecimento. A gente está falando com pouco conhecimento de causa. A gente está falando só com o medo. A gente tem medo de um retorno porque a gente sabe que todo mundo pode ser contaminado. Mas a gente não sabe quais são as vias de contaminação de fato. A gente não tem uma prática de higiene constante na escola que nos garanta essa segurança. E tudo isso vai precisar ser construído. Construir conhecimento sobre a volta, construir conhecimento sobre as formas de contágio, construir conhecimento sobre como evitar esse contágio. Tudo isso vai trazer, vai amenizar um pouco esse medo, porque a gente está trabalhando só com o medo. E nesse sentido, a gente vai, inclusive, abandonar as crianças. Porque quem disse que não pode pegar no colo? Quem disse isso? Ninguém disse que não pode pegar no colo. Mas a gente interpreta de acordo com os nossos medos, com os nossos valores, as nossas experiências e com as informações que a gente vai colhendo de forma que não sejam fontes fidedignas. Isso é muito importante a gente saber, sabe? Desviar um pouquinho o assunto porque isso tem que ficar muito claro para nós. Nós somos educadores da infância. Não dá para a gente pensar em atender sem se relacionar. Agora é preciso que a gente saiba quais são as formas de proteção que nos garantem a segurança para essas relações acontecerem, tá? Te conheci em ouvir a Tânia do Coletivo falar de você nos cursos dela. Obrigado, Edilene. Então, gente, e aí essa criança está nessa coleta e recoleta com essas quantidades muito grandes, com essas quantidades que precisam compor, né? E a partir disso, dessa coleta e recoleta, ela vai pular para a coleção. Vai pular não, ela vai avançar, ela vai maturando, né? Não são fases muito marcadas, assim, acontece até tal data, até tal mês, enfim. Elas vão transitando, porque elas podem voltar para um processo exploratório, né? Porque esse processo exploratório faz parte da vida humana. Com certeza, mais uma vez, daremos a volta por cima e venceremos. Com certeza. O processo exploratório faz parte de nós, do ser humano. A gente sempre está explorando. Isso faz parte da vida inteira, até quando a gente é velhinho. E aí, dessa coleta e recoleta, ela parte para a coleção. Por quê? Porque ela começa a identificar semelhanças, identificar diferenças. Ela começa a perceber coisas que são iguais, coisas que são diferentes. Ela percebe que alguns brinquedos têm a mesma forma, que têm a mesma cor, ou que tem... que ela colocou, por exemplo, vários objetos num mesmo cesto, né? E aí tem um objeto que é diferente. E ela pega aquele objeto que é diferente, às vezes só para confrontar se é igual mesmo ou não. Ou ela pega aquele objeto que é diferente e leva para um outro cesto, para um outro balde, para uma outra bacia, para uma outra sacola, para um outro plástico, por um outro recipiente. Então, nesse processo, ela vai fazendo o quê? Ela vai percebendo o que é igual, o que é diferente, o que tem semelhanças, o que tem características que aproximam, e vai criando as suas próprias maneiras de perceber essas características. E aí ela vai classificando, né? Nessa classificação, nessa construção de o que é igual, o que é semelhante, o que é parecido, o que é diferente, o que destoa. De repente ela pode pegar dois objetos, né, com as mesmas características, por exemplo, dois cubos, um ser amarelo, o outro azul. E ela estabelecer que eles são iguais porque eles têm a mesma forma, ou ela estabelecer que eles são diferentes porque eles têm cores diferentes. Então, tudo isso parte do olhar do educador. Que critérios essa criança estabeleceu? E esse olhar é de investigação, é um olhar de pesquisa documental, que essa pesquisa que faz com que a gente possa construir conhecimentos cada vez mais acertados
acerca das teorias que as crianças elaboram. E aí a gente percebe o que elas aprendem. Então é percorrer esse percurso do pensamento da criança. Quem já esteve comigo em curso sobre documentação pedagógica sabe que eu falo muito sobre isso. Percorrer o pensamento da criança para compreender as teorias e perceber o que se torna aprendizagem naquele processo. E isso é tão importante, isso é tão necessário, isso é tão latente em nós educadores, porque senão a gente não avança com as crianças nas hipóteses de pesquisa, porque senão a gente oferece sempre as mesmas coisas. Então a gente precisa entender qual a regularidade daquilo que a gente oferece, para que a criança possa perceber, relacionar, construir conhecimento, possa dialogar sobre essas escutas conosco. A gente faz essa escuta, essa observação atenta, e a gente dialoga com a criança a partir das intervenções que a gente faz acerca daquilo que a gente colheu. Então, a criança vai se ocupando cada vez mais em escolher ou comparar do que com o número de objetos nessa coisa das coleções. Né? Ao contrário do que ela tinha na coleta e recoleta, que a quantidade era muito grande, nessas coleções, a quantidade não é tão importante quanto as comparações que ela estabelece. E aí essa criança vai tentando manter a posse desses objetos recolhidos e experimentando esse conceito do que é meu, do que é seu, do que é do outro, do que é nosso. Então isso é meu, isso é do outro. Letícia, exato. Precisamos filtrar as informações, lidar com as nossas emoções para que elas não nos atrapalhem. Exatamente isso, Letícia. E aí, essa ideia de meu, seu, nosso, vai se estabelecendo, vai se desenhando. Então a criança, a princípio, tem aquela fase egocêntrica, que tudo é dela, e nesse processo ela já vai percebendo que também tem o outro, que o outro é um interlocutor, que o outro também quer brincar com aquilo. E aí, depois disso, a gente parte para as construções. É onde ela pega esses objetos e começa a enfileirar, começa a empilhar. E para isso é importante, mais uma vez, um solo estável, uma base estável, porque essa verticalização das construções vão se dando à medida que a criança vai se verticalizando também, né? Ela começa a organizar esses objetos primeiro em fileiras, em grupos, vai construindo composições também, com adornos, vai empilhando. Isso tudo são características da construção mesmo. Da construção e construtividade, que também tem um olhar mais profundo para esse processo, esse processo de pensamento projetual da criança. E é nesse brincar que vão se constituindo as noções topológicas, né? Dentro, fora, em cima, embaixo. Nessas dimensões do brincar, ao lado, atrás, vão dando todas essas noções topológicas e matemáticas acerca do mundo, né? Dessas dimensões do saber, porque a criança entra dentro de uma caixa, sai dentro de uma caixa, ela coloca uma coisa em cima, coloca outra coisa em cima, e ela vai percebendo, por exemplo, sem que a gente diga que para uma coisa crescer em construção, em empilhar, precisa estar alinhado. Né? E para que essa criança consiga ir colocando esses objetos um em cima do outro, existe um refinamento motor muito grande. Porque a princípio ela tem essa mão mais perdida. Mas para uma construção, né, para empilhar as coisas uma em cima da outra, requer um domínio motor muito grande. Requer que essa criança tenha um controle visomanual, então ela olha o objeto e quer colocar o objeto em cima daquele outro. Então ela precisa coordenar todo esse movimento, é um trabalho psíquico que vai, né, cognitivo, que vai perpassar por toda essa... São esses estímulos que vão perpassar por todo esse caminho até chegar à mão para colocar esse objeto em cima. E muitas vezes ela coloca e esses objetos caem, ela vai organizando. Por isso a constância de cada proposta é necessária, é primordial. E precisa estar o tempo todo. A live vai ficar gravada, Naila. Vai ficar, a criança precisa o tempo todo de refinar esse fazer dela. Né? Não é fazer uma vez que vai fazer com que ela adquira conhecimento. É preciso que ela repita várias e várias vezes para que ela crie intimidade com esse objeto, crie intimidade com esse movimento que ela utiliza, crie intimidade com essas relações cognitivas e motoras para construir as suas construções,
Para construir suas construções fica meio... Mas para construir o seu pensamento a partir daquelas construções. Então, por isso a importância de uma base firme, né? E aí essas crianças continuam a perceber e vão refinando essas sensações de peso, de volume, de posturas que elas usam. Porque as crianças não precisam estar só sentadas, elas podem estar construindo deitadas, mas elas vão entendendo o corpo delas, os limites, as possibilidades, a tonicidade muscular. Tudo isso faz com que toda essa aprendizagem se estruture em conhecimento. E aí logo depois vem o brincar do jogo simbólico, né? Onde a criança começa a atribuir significado cultural. Então ela experimenta os papéis sociais, ela atribui esses elementos tão importantes para poder refinar a sua subjetividade. Até então ela está construindo de uma forma mais motora, e ali ela vai começando a organizar mais psiquicamente. Então é um processo muito longo de olhar para o brincar, e o brincar não é simples. O brincar é a forma com que a criança compreende o mundo. Por isso que nós, educadores da primeira infância, precisamos estar sempre atentos com a ideia do brincar. E estudar o brincar é algo que é fundamental para nós. Sobretudo agora, na hora que a gente voltar, né, o uso dos espaços externos vai ser necessário. Então, esses materiais, que materiais a gente vai oferecer, de que maneira que a gente vai criar, ambientar esses espaços para que as brincadeiras e as aprendizagens aconteçam. E aí, nesse sentido, a gente vai pensando que o adulto tem um papel fundamental, né? Por mais que o brincar seja da criança, como eu disse no início, o papel do adulto não é obsoleto. É ele que vai organizando esse ambiente. Ele vai estruturar esse ambiente, vai estruturar essas relações e as intenções, porque partem, sobretudo, das intenções do educador, né? Quando ele faz a pergunta de linguagem, quando ele estabelece o que ele vai oferecer para essas crianças em forma de pesquisa, partem, essas intenções precisam ser muito claras. E são essas intenções que movem as ofertas e as propostas que a gente tem encaminhado para casa nesse tempo. São as intenções que dizem respeito, mas eu não consigo documentar. Documenta a partir da sua intenção e o que você sabe sobre desenvolvimento infantil, né? É o educador que vai mediar esses conflitos, vai auxiliar na resolução desses problemas, que vai observar, que vai documentar e que vai reprojetar. Então é muito nesse sentido, e elogiar mais nossas crianças. Elogio é o maior tempero para a criatividade na construção desse aprendizado. É verdade, Ju. Mas elogios que sejam... não é elogio vazio. Ah, você é bonitinho. Não, nossa, olha como você é competente, você conseguiu construir isso, parabéns. Acho que essa é a grande ideia nossa, né, de fazer essa... o elogio nunca pode ser vazio, porque um elogio vazio a criança entende que aquilo não está dizendo a respeito do que ela é, do que ela pode, do que ela é capaz, né? Então, é muito nesse sentido. E aí, a gente tem alguns minutinhos para poder finalizar. Eu quero deixar aberto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. O brincar é uma linguagem, modo de a criança se relacionar com o mundo, é atribuir sentido ao que vive e aprende. É isso mesmo, sim. Só que a gente não pode usar essas palavras só como teorias, né? Elas não podem estar na ponta da língua, a gente fala elas muito bem. Elas precisam ser vividas no nosso cotidiano. Elas precisam ser traduzidas em ações, intenções e provocações para as crianças. Então, o brincar é realmente uma linguagem, é a forma da criança viver e se relacionar no mundo, como está preconizado nas diretrizes, mas esse entendimento precisa habitar as nossas práticas pedagógicas. São elas que vão dar a possibilidade das evoluções das crianças. Gostei da colocação dos elogios da competência que deve continuar até a adolescência e toda a vida. Exato. A gente parte de um momento em que o elogio pra gente sempre caracterizou alguma coisa relativa à superficialidade. Ai, como você é bonito, ai, como você é legal. Não. A gente tem que elogiar aquilo que vai construir para a criança o que é significativo. O que a criança faz, né? Ela é competente para fazer. Nossa, você é capaz, parabéns, você conseguiu. Isso mostra que você é capaz, porque isso motiva a criança a querer fazer cada vez mais, né? Obrigada por compartilhar. Obrigado eu por vocês estarem aqui dialogando comigo. Obrigado pela escuta.
Como eu disse para vocês, eu sou um profissional que estuda a primeira infância, me dedico a isso, sou estudioso da abordagem de Jamie Pickler, sou estudioso da abordagem de Reggio Emilia. Todos os cursos que eu faço, que eu ofereço, que eu promovo, são muito nesse sentido. Eu tenho vários cursos no CIESP, depois vocês podem consultar a Regina, a Isabel, para vocês saberem. E eu dialogo, quem teve oportunidade sabe que eu falo muito disso, é porque eu acredito de fato na educação e acredito na infância. Então acho que é muito nesse sentido. Você iluminou meu caminho quando eu comecei a atuar na educação infantil. Fez o curso Construindo Caminhos na Docência de Bebês. Bacana. Você acha que o uso da tecnologia prejudica o desenvolvimento dos bebês? Como vídeos no YouTube? Acho sim. Acho porque o bebê não precisa de se ocupar de tela. Neste momento em que as escolas estão oferecendo uma forma de manter o vínculo, ele é um mal necessário, mas o bebê não precisa de tela. Ele tem o próprio corpo, ele tem os objetos para ele pesquisar. Então, colocar um bebê de frente para uma tela é fechar todos os outros campos de sensações dele, porque ele fica focado no visual e no auditivo. Então, toda essa polissensorialidade dele deixa de existir. Gente, obrigado, viu? Que delícia de live, está me ajudando muito. Comecei o ano passando no berçário, estou amando. E amei sua live, vai me ajudar muito. Que bacana, bacana, gente. Acho que o intuito é esse mesmo, a gente dividir aquilo que a gente sabe. Eu sou uma pessoa, quem teve a oportunidade de estar comigo, sabe que eu sou muito inflexível em relação à defesa da infância. Eu sou um defensor da infância, um defensor da criança como um sujeito cognoscente, como um sujeito que aprende o tempo todo. Então, acho que essa é a nossa grande... Eu sou um educador que respira educação. Eu sou um educador que sabe o que está fazendo, né? Mas estou sempre me atualizando, sempre lendo, sempre estudando, porque é primordial que a gente se aprofunde. A gente não dá para atuar só com o conhecimento que a gente tem na universidade. Essa formação é uma formação que não dá subsídios totais para a gente atuar dentro de sala, por isso que é importante o estudo continuado, por isso que é importante a gente estar o tempo todo provocando o nosso olhar, provocando os nossos saberes. E aí eu convido vocês para conhecerem o Ateliê Monta e Desmonta também, para que vocês conheçam os cursos que eu ministro no CIESP, né? Tem alguns cursos que a gente está pensando em torná-los online, eu acho que é bacana, vale a pena para vocês. Acho que é isso, gente. Eu agradeço demais, agradeço a Regina por ter me convidado, agradeço ao CIESP, a Isabel, que são sempre muito solícitos, gentis, nos dando sempre a possibilidade desse diálogo com vocês. Então, obrigado por todo esse rico conhecimento. Eu que agradeço, gente. De tema para discussão. Descolonizar a pedagogia adultocêntrica. Nossa, é um ótimo tema e bastante polêmico, né? Sims. Eu acho bem importante como a gente descoloniza a pedagogia adultocêntrica. E posso dizer, é com estudo, quando a gente entende que essa criança é capaz. Agora, quem está muito tempo atuando na educação, infelizmente não vai voltar e vai achar que é só uma transmissão mesmo de conhecimento. Como contactar? A gente me procura nas redes sociais. Eu estou lá no CIESP, eu estou nas minhas próprias redes sociais, eu tenho o Ateliê Monta e Desmonta. Passem por lá, passem, vão lá no CIESP, conversem com a Isabel, com a Regina, vocês me acham por lá, por elas. A gente pode pensar em cursos que vocês tenham vontade, tá bom? Agradeço o espaço, agradeço a disponibilidade de vocês em dialogar comigo, em me ouvirem. Obrigado por toda a partilha, obrigado pela escuta, obrigado pelo carinho. E a gente se encontra. Dia 19 eu tenho uma outra live, eu só não sei o horário e não lembro o tema, porque eu tenho feito algumas. Mas procurem, eu estou por ali, tá bom? Agradeço demais e a gente se encontra. Um beijo, gente!